Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui para trazer uma palavra abençoada ao seu coração, em nome de Jesus. Essa palavra rema, revelada, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como primícia. Estamos chegando aqui ao segundo capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, onde nós vamos ver aqui que Deus concede a vitória a Josafá. Josafá estava aqui diante do território inimigo, né? Se levantou aqui eles se juntaram para batalhar contra Josafá, os moabitas, os amons, né? Os amonitas. E a gente vê aqui então Josafá pedindo ajuda de Deus, né? Ele vai pregar aí um jejum em toda Jerusalém ali, e esse jejum nacional aqui na terra de Judá vai fazer com certeza toda a diferença nessa batalha, nessa peleja, né? Como é bom a gente poder contar com o favor de Deus, né? Vamos embora lá se alimentar da palavra, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando viam da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago vinho para lançarmos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Bom, eu quero dar uma pausa aqui só para falar algo muito importante desse contexto, que é o seguinte: Josafá, quando ele começa aqui diante desse povo que veio buscar a Deus, que não era pouca gente, né? Louvado seja Deus, que se ajuntaram junto com ele ali uma grande multidão para clamar ao Senhor. E ali
ele estava o quê? Diz o texto que ele estava tomado de medo. Mas mesmo ele estando com medo, mesmo o coração dele estando aflito e angustiado diante daquela situação, ele não começa logo de cara pedindo para Deus o livramento. Antes, ele é bem enfático aqui em exaltar a Deus. Ele começa a oração dele dizendo, né, a Deus de nossos pais, né? E ele começa a exaltar Deus, falar, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora. E aqui ele vai elogiando Deus. E então ele fala para Deus assim, olha, Senhor, nós chegamos num ponto onde nós queríamos eliminar esse povo, mas o Senhor não permitiu. E agora esse povo numeroso, olha a paga que ele nos dá. Isso nos leva a pensar um pouquinho de como nós nos posicionamos ao buscar a Deus diante de uma situação. Muitas das vezes o nosso medo, o nosso desespero, o nosso sentimento, ele está tão aflorado que a gente já começa a pedir, e ali a gente nem se relaciona com Deus, né? Eu até gostei muito de um exemplo que a Joyce Meyer deu, ela falando como que um filho, ela fala assim, né? Se seu filho chegar na sua casa, pegar a chave do teu carro e falar assim, mãe, vou precisar do teu carro essa semana, o carro é seu, né? Você vai conceder o seu filho, mas vai ficar meio assim. Mas e se ele chega na sua casa, mãe, você tá tão linda, mãe, você sabe que você é a melhor mãe do mundo, que não há outra mãe como a senhora, quão grandiosa quão grandioso tem sido os seus cuidados para comigo ao longo desses anos, né, mãe? Então, tô passando por uma situação assim, assim, assado, será que a senhora poderia me ajudar? Fia, a mãe vai falar assim, você quer que a mamãe põe gasolina, meu bem? Quer que a mamãe dirige para você também? Então a gente precisa ter essa cautela, né? Ao pedir as coisas para o Senhor, ao falar com Ele, porque Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele, amém? E dando continuidade, a partir do versículo 13, diz assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isso não era comum, né? Geralmente aqui eram os homens que se posicionavam e aqui o clamor foi, né? Foi forte o negócio. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Já pensou ouvir isso? A peleja não é sua, mas é de Deus. E daí, continuando aqui, versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temeis, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados
e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos tomaram para si, mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Para a casa do Senhor veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O reinado e morte de Josafá. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro em crônicas, registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios para que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Edom e Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Glória a Deus, né? A gente vê essa oração de Josafá, ela é a expressão de um governo que de fato, né, compreendeu que o significado de ser um rei temente ao Senhor, né? A diferença ali de 3 que não serviam, que tiveram que se unir, e ele ali praticamente que sozinho, mas ele estava diante de um Deus grandioso, poderoso, que não perdeu nenhuma batalha, e ele uniu a sua fé daquele povo e convocou ao Senhor, né? E você vê o livramento que Deus o dá. Assim também tem que ser a nossa vida, sabe? Como a Paula bem disse aqui, de a gente ter um relacionamento com o Senhor, buscar ser íntimo, próximo de Deus, e diante
das afrontas dos inimigos, né, dos gigantes, a gente pedir socorro e ajuda do Senhor, não deixar que o medo, né, que esse é o propósito, que o medo venha nos paralisar, venha nos sufocar, possa impedir a gente de ter, sabe, esse momento de parar, não, opa, por que eu tô com medo? Não, o Senhor tá comigo, não perdeu nenhuma batalha, Ele é um advogado fiel que não perdeu nenhuma causa, vou colocar diante do meu Deus, né, e realmente clamar a Ele, né, pregar um jejum, né, tem que ter sacrifício da nossa parte também, né. Com certeza Deus lá do alto vai te ouvir, vai atender esse socorro, esse pedido, porque Deus é fiel para com seus filhos. Qual é o pai, né, que o filho, né, pedindo para o seu pai algo, o pai entrega pedra. Pau vai dar pedra, né? Pedindo pão, o pai vai entregar pedra. Se a gente sendo bom para com os nossos filhos, quanto mais Deus para conosco. Sim. Que, né, a gente já vê demonstração, a maior demonstração de amor, de afeto foi o próprio Deus que deu. Né? A maior oferta foi Deus que deu, o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Verdade. Então, que a gente possa estar aliançado com o Senhor, exercendo nossa fé todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças por essa oportunidade de estarmos com os nossos irmãos em Cristo, se alimentando dessa gloriosa palavra que nos ensina, Senhor, a buscarmos, Senhor, socorro em Ti, Senhor. Da gente convocar, né, Senhor, a nossa vida, a estar pregoando jejum, a gente ter essa cautela da forma como falar com o Senhor, que a gente possa ser íntimo, que a gente possa buscar, Senhor, estar mais próximo de Deus, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, não somente no momento da angústia, mas também nos momentos prazerosos, nos momentos de alegria, que a gente possa ter o Senhor como Pai, como amigo, e nos ajuda, Senhor, a vencer essas diversidades, essas lutas, essas afrontas que muitas das vezes surgem de uma forma inesperada, que abala muito, que causa esse medo, que paralisa a fé de muitas pessoas, Deus. Que o Senhor possa ir de encontro e ajudar, Senhor, esse irmão, essa irmã que precisa, Senhor, de um socorro, que está passando por uma batalha, uma dificuldade. Que o Senhor possa, Senhor, intervir nessa causa e ajudar, Senhor, os nossos. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.